Bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento da concentração infantil. Como é que funciona? Qual é o impacto que isto tem, a importância que isto tem no desenvolvimento infantil, a concentração da criança. Então, a concentração da criança é contínua. Isto é, a criança, desde o momento em que nasce, ela está sempre concentrada no seu próprio desenvolvimento. Não existe botão stop desenvolvimento, então também não existe o botão stop concentração. Ela está sempre focalizada prolongadamente, que é isso que é a concentração, nada mais que uma focalização prolongada, que faz com que a criança adquira novas habilidades. Ela aperfeiçoa justamente aquilo que ela já sabe fazer, isto é, a sua psicomotricidade até os 12 anos, ok? Então vamos falar sobre isso agora. Estás pronto? Estás pronta? Bora lá! Eu sou Yu Rodrigues, sou especialista no desenvolvimento infantil e descobri um método de educação super mega natural chamado Método Descobrir a Vida, que tem a ver com o biorritmo, o relógio biológico interno da criança. Então, é esse relógio biológico interno da criança que nós vamos observar. Porquê? Porque todas as doses do relógio biológico interno da criança acompanham justamente o tempo de concentração da criança. Como eu já disse, não existe botão stop desenvolvimento. A criança basicamente passa de uma coisa para a outra sem parar, sempre concentrado nele próprio, no seu próprio desenvolvimento. Ok? Se isto faz sentido para ti, vamos continuar então. Porquê? Porque isto tem um impacto muito grande a nível académico, para a escola, justamente para também ao nível emocional, para interagir socialmente com o mundo ao seu redor e com as pessoas também. Então, uma criança concentrada é uma criança que vai ser muito mais equilibrada, vai ter uma facilidade maior de absorver e de aprender. Então, o conhecimento dela vai ser maior, mas é um conhecimento próprio. Por quê? Porque nós temos que acompanhar a vontade natural do ser humano. Agora vamos imaginar uma criança que acaba de nascer, um bebê, não é? O que é que vamos lhe ensinar? Eu, absolutamente nada. Esse bebê já faz muita coisa sozinho. Ele, para poder mexer o braço, para poder mexer a cabeça, já faz muito esforço, fica muito concentrado nisso. Por isso é que o bebê precisa dormir muitas cestas, justamente. Porque essa concentração que ele faz dura o tempo de concentração daquela idade, da sua maturidade. Ok? Então vai durar 5 minutos no máximo. E essa concentração vai evoluindo justamente com a criança. Então, a criança vai precisar de cada vez mais tempo de concentração em função do que ela está a viver dentro dela, ok? Então, se nós formos ao dicionário, a concentração pode ser definida como a capacidade de manter o foco em uma tarefa, um estímulo, por um determinado período de tempo. Existem diferentes tipos de concentração que mudam de acordo com a atividade e o ambiente da criança, ok? Então, temos uma concentração voluntária e temos uma concentração involuntária, ok? Então, a voluntária é quando eu próprio decido que eu vou me concentrar naquilo, certo? Faz sentido, né? A involuntária é quando justamente obrigam-me a concentrar-me em algo, ok? Mas também pode ser porque o meu próprio corpo está a pedir. Então, imaginem que nós façamos uma atividade com uma criança e a atividade consiste em transportar objetos A, e os mesmos objetos vão para um outro lugar, de um lugar A a um lugar B. Ok? Só que nesse trajeto a criança tem que fazer muita coisa, ela tem que pegar, ela tem que fazer coordenação olho-mão, ela tem que transportar algo pesado e pôr lá ali. Quem nos diz que não há uma das etapas que a criança vai ficar muito mais concentrada que as outras? Por que que ela vai ficar concentrada mais numa etapa do que a outra? Porque justamente é o que ela vem aprimorar nesse momento da vida dela. É o que o corpo dela está a pedir para aprimorar. Por quê? Porque até uma certa idade, o nosso corpo procura a perfeição. Por que que o nosso corpo procura a perfeição? É porque nós olhamos para o adulto que já sabe fazer tudo, e o adulto parece ser perfeito naquilo que faz. Ele consegue fazer gestos rápidos, ritmados, ele consegue fazer bem as coisas, não é? Então a criança procura essa mesma perfeição. Como eu digo, o ser humano só tem uma altura da sua vida em que procura a perfeição, que é na altura da aquisição das suas habilidades, da sua psicomotricidade. Então isso é válido do 0 aos 12 anos. Não há botão stop. Preciso de repetir isso muitas vezes, está bem? É importante percebermos que não existe esse botão stop. A criança está sempre concentrada. E quem quebra muitas vezes essa concentração é o ambiente da criança, a forma como nós transmitimos as coisas, ok? Por que isso? Porque a criança está muito mais ligada à energia que sai, à vibração, à frequência que sai do nosso corpo, das nossas palavras. Nós às vezes nem estamos conscientes, né? Nós adultos, do que propriamente aquilo que nós dizemos. Por quê? Porque desde a barriga a criança sente essas vibrações em nós.
Ela já reconhece quando a mãe está zangada, quando a mãe não está zangada, quando a mãe está feliz, quando a mãe dá gargalhadas, e isso já emite justamente vibrações, frequências diferentes, ok? Então, quando ela nasce, ela continua com essa aprendizagem. É totalmente normal. Ela não percebe as palavras todas que nós dizemos logo do início, ok? Mas ela percebe muito bem justamente a nossa vibração. E ela cola isso à nossa maneira de nos expressar. Quando ela está zangada, ela faz essa cara. Ok. Então a criança vai se concentrando nisso e a observar as reações dos outros, como é que os outros fazem coisas, ok? E perceber que, oh, o meu corpo pode ir muito mais longe do que aquilo que por enquanto vai. Isso é maravilhoso. Então deixa-me concentrar também para eu conseguir ir até aí, ok? Então, isso é muito importante, porque nós às vezes temos crianças que nem sabem, que não têm aquela habilidade, por exemplo, eu vou pedir uma criança de 1 ano para cortar com uma tesoura. A criança nem sabia que podia cortar com a tesoura, porque ela não está ainda nessa fase de desenvolvimento. É só a partir dos 2 anos, 2 anos e meio. Mesmo assim, vamos dar uma tesoura leve, com pontinhas redondinhas, uma tesoura que seja bem equilibrada, e a criança vai se dar conta que não consegue. Então, o que é que ela vai fazer? Em vez de se concentrar em conseguir fazer agora aquela tarefa, ela vai se concentrar involuntariamente, lá está, naquilo que o corpo precisa de agir, de fazer, de adquirir antes de chegar até a fase de cortar com a tesoura. Por isso é que nós sabemos que existe um processo médio daquela idade, a criança consegue fazer aquilo. Aquela idade, a criança consegue fazer aquilo. Por quê? Porque é o próprio corpo que vai buscar eliminar as lacunas para chegar ao resultado. E esse resultado também vai ser um processo em si. Então, eu, para poder, por exemplo, cortar com a tesoura, eu tenho que saber, por exemplo, primeiro machucar, faço isso bebezinho, rasgar, ok? Tenho que saber também limpar, tenho que saber fazer a pinça, existem vários gestos da pinça, tenho que saber abrir e fechar, também existem vários gestos de abrir e fechar. Então, quando eu tiver musculado esta parte toda e esta parte toda também, então saber misturar, por exemplo, com o cotovelo para cima, para perceber que o meu braço é que tem força para a mão, ok? Aí é que eu vou pegar na tesoura e conseguir fazer o gesto. Todos os outros gestos que me permitem fazer este gesto aqui já foram aperfeiçoados, aprimorados. Então chega um momento em que eu já tenho todas as peças do puzzle completas e enfim eu consigo concentrar aqui. E claro que no início a criança vai primeiro cortar no início da folha e depois vai avançando. E isso demora algum tempo. Por quê? Porque depende do quê? Da concentração da criança. Então, como é que essa concentração funciona afinal, Liu? Então, é muito simples. A concentração da criança, como eu já disse, acompanha as doses do relógio biológico da criança, isto é, o invisível da criança, o seu desenvolvimento. Ela também acompanha os períodos sensíveis, ok? Então, os períodos sensíveis, como Maria Montessori dizia muito bem, os períodos sensíveis é uma força que vem de dentro para fora, ok? Uma janela que se abre. Então, essa força chama-se Horm, ok? Uma palavra que vem mesmo representar uma força divina mais forte do que uma vontade mais forte. Por quê? Porque se abre um período sensível, que é uma janela de desenvolvimento para eu focalizar só naquilo que o meu corpo, naquele momento, é capaz de aprimorar, ok? Então, isto é muito importante percebermos que existe esta parte invisível e que a concentração depende justamente dessa parte invisível. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou desconcentrar a criança sem me aperceber falando com ela no momento em que ela está concentrada. Eu vou desconcentrar a criança não percebendo que aquilo que ela está a fazer é importante para o seu desenvolvimento e ela está a aprimorar alguma coisa dentro dela, então vou-lhe impedir de fazer. Eu vou desconcentrar a criança deixando à frente de uma tela muito pequenina, ok? Vamos lembrar que as telas é só a partir de uma certa idade, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Se tu mostras tela a uma criança pequena ou bebé, tem que ser em função do seu tempo de concentração e não mais do que isso. Um bebê só pode ver 5 minutos. Um bebê de 5 meses só pode ver 10, 5 minutos ainda, tá bom? Um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos já vai ver um bocadinho mais. Mas é só aquele momento, nada mais. Isso ao longo do dia todo. Então, se tu puseres uma criança mais tempo do que ela precisa à frente de uma televisão ou fazer uma atividade muito tempo, pode ser também sair lá fora, ir ao supermercado ou a um centro comercial mais tempo que o seu tempo de concentração permite para fazer aquela atividade do relógio biológico interno. Ela vai ficar exausta. Então, não vai ter concentração depois. Faz sentido, né? Se a criança tiver a viver um período de pico de crescimento também, chamamos também de saltos de crescimento, ela também vai ter dificuldades em concentrar-se, ela vai saltar de uma atividade para outra, vai estar sempre ali, embora seja concentração,
Para nós, adultos, parece uma coisa muito atrapalhada, muito espalhada, muito energética, parece ter ali muita energia para colocar para fora, mas a criança está fazendo alguma coisa, está fazendo um processo, está a dar voz ao seu desenvolvimento, aos seus gestos, à sua psicomotricidade na mesma, ok? E claro, o sono e a alimentação, que são as bases. O sono e a alimentação é a base para tudo na vida, ok? Então, se a criança dormir pouco, ou se a criança comer mal, isto é, não comer de forma saudável, isto é, se derem comer a criança à noite, depois do sol se pôr, se for coisas derivadas de animais também, isso vai prejudicar o seu desenvolvimento e a sua concentração, porque o corpo vai estar virado para lutar contra isso e não vai estar virado para, eu estou bem para me concentrar. Faz sentido? Espero que sim. Então, claro, quando a criança nasce, ela tem uma concentração que é muito rápida. Ela muda de uma dose para outra, muda de uma dose para outra. Pá, 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 pá. Tá sempre. Ou quer comunicação e faz. Enfim, para quem tem bebés que falam, né? Desde que nascem. Existem muitos também. Justamente se nós acompanharmos isso, nós, tipo, este bebê está a falar comigo. Sim, está a falar contigo. É um momento de comunicação. Vai durar pouco tempo, mas é o momento de comunicação dele. Pode ser também um momento de participação, que ele vai ficar a observar-te, ok? A vestir-te, a cozinhar, a fazer coisas. Pode ser um momento de solidão, que ele precisa ficar ali a absorver o mundo ao seu redor. Pode ser um momento de orientação em que ele vai ouvir e vai responder aquilo, por exemplo, com uma dança ou com sons, e o bebê vai respondendo a isso, tá bem? Então, isso no início é muito pouco. Depois dos 3 aos 6 anos, a criança começa a ter uma capacidade de manter mais o seu tempo de concentração, muito mais tempo. Torna-se cada vez mais consciente e mais voluntário. Claro que dos 6 aos 12 anos é super mega voluntário. Eu escolho aquilo que realmente eu quero me concentrar. O cérebro já tem essa capacidade de fazer escolhas reais, não só de ser um papagaio ou de imitar simplesmente, não é? Aquilo que vê ao seu redor, porque absorveu aquilo, não. Dos 6 aos 12 anos já estou num momento em que eu quero saber o que é que está certo, o que é que está errado na vida. Então eu vou fazer escolhas reais, ok? Vamos lembrar que o desenvolvimento infantil funciona dessa forma. Do 0 aos 6, o meu corpo que está em movimento, tá bem? Então vou dar voz ao que o corpo está a pedir, de forma voluntária ou involuntária. Dos 6 aos 12 já é a minha mente que está em movimento, ok? Então eu tenho que dar voz a isso que eu quero saber o que está certo e o que é que está errado. Quando eu chego aos 12 anos, eu adquiri, enfim, a psicomotricidade completa. Tudo aquilo que eu fiz até aquele momento fica. E fecha-se essa janela. Abre-se outra. Qual é? Para quem já sabe, quem já me acompanha. Socializar. Enfim. Que só socializamos quando o corpo já permite, o corpo e a mente. Não vamos socializar antes disso acontecer, como não existem extraterrestres. Ninguém socializa antes dos 12, 13 anos, está bem? É fundamental percebermos isso. Que a criança interage, a criança articula, a criança está concentrada justamente. Lá está, o tal processo que nos leva até a socialização começa desde o nascimento e só acaba com 12 anos. E nesse processo, como a situação da tesoura, nós temos que saber primeiro articular, depois temos que saber interagir, depois temos que saber ouvir, depois temos que saber responder, depois conectamos a nossa mente, a nossa linguagem realmente de forma consciente dos 6 aos 12 e nós pensamos naquilo que vamos dizer, naquilo que vamos ouvir e nós já temos aqui um espírito mais crítico, ok? Temos uma mente muito mais capaz de lógica, capaz de argumentar. Então, e aí, quando isso completa-se aos 12 anos, é que nós estamos, enfim, prontos para dizer ao mundo, ok, estou aqui, sou um ser social, vamos socializar o mundo, ok? Faz sentido para ti? É muito importante sabermos sobre isto, tá bem? Nós temos aqui um curso chamado Parentalidade Ativa que nos permite, em detalhe, perceber isto tudo com calma, como é que funciona todo o processo. Claro, com muito conhecimento que vem por trás, ok? Então, aqui vamos ouvir muito falar de neurociências, de psicologia, claro. Vamos também falar também de todos os métodos de educação reunidos porque os métodos, quanto mais nós avançamos, criamos um método, nós vamos pegar nos anteriores que fazem sentido para o método novo se aplicar. Então, não existem métodos de educação alternativos novos, existem métodos que vão buscar conhecimento, que compilam isso, ok? E claro que criam material à volta disso, porque uma metodologia só funciona se ela for científica. Então, se ela é científica, ela precisa de material para dar voz ao que é dito na metodologia. E isso é muito importante percebermos isso, está bem? Então, quando a criança está a brincar, ela está envolvida no seu processo de concentração. Nós não percebemos, mas a minha criança tem 1 ano e ela já fica a brincar 2 horas. Ok, repara, observa.
Faz uma observação científica, isto é, sem julgamento, sem a tua opinião, sem interferir. Cruza as mãos atrás das costas, se for necessário, para tu reparares todas as vezes que queres interferir, ok? E também com a fala, vamos parar de estar sempre a falar com a criança, tá bem? Porque nós estamos numa geração em que nós pouco entendemos como é que funciona o cérebro da criança e nós temos muita gente que já está ali a pegar na colher, a fazer uma coisa dentro da sua tigela para comer, está bem concentrada no gesto, e temos o adulto a dizer: como é que se diz isso? Podes dizer? Como é que se faz isso? Podes fazer? E a desconcentrar a criança, a repetir até chamar a atenção da criança, como se ela não estivesse a fazer já nada. O que é incrível. Ela já está concentrada no seu desenvolvimento. Não há botão stop desenvolvimento. Ok? Então, claramente, a criança já estava concentrada. E isto, nós estamos sempre a interferir nessa concentração, impede a criança de justamente desenvolver a sua concentração. Então, mas quando é que nós podemos falar com ela? No momento de comunicação do seu relógio biológico, no momento da orientação do seu relógio biológico, quando ela fala connosco. Faz sentido para ti? Vamos aprimorar isso se vocês precisarem justamente de ir mais longe. Bora, falem comigo, sem problema, estamos aqui para isso. Então, como é que nós vamos ajudar as crianças a concentrarem-se mais? É muito simples quando nós temos conhecimento do desenvolvimento infantil, vou ser sincera. Ok? Se a criança está sempre concentrada em algo, nós precisamos perceber qual vai ser a etapa seguinte que ela vai viver no seu desenvolvimento. Nós precisamos perceber qual é a próxima dose de concentração, ok? Então, nós deixamos no ambiente da criança aquilo que ela precisa, porque nós observamos e nós damos voz ao que ela vive dentro dela. Então, ela própria vai mostrar que, uou, começou a fazer pinça. Quer dizer o quê? Daqui a pouco já está a cortar, daqui a pouco já está a escrever. Quando é que isso acontece? Então, tem muito a ver com o desenvolvimento e o conhecimento sobre o desenvolvimento, essa parte, tá bem? O ambiente deve estar preparado para a criança poder se concentrar nele. E, claro, o adulto não pode fazer tudo pela criança. O adulto apenas ajuda a criança a ir fazer as coisas por ela própria, a poder adquirir as coisas por ela própria, ok? Então, o que é que o adulto não pode fazer? Não pode interferir constantemente. Não pode ajudar a criança constantemente. O que é que o adulto precisa de fazer? Precisa de deixar a criança fazer as coisas por ela. E se a criança precisar de ajuda, a criança vai te pedir que seja bebé, vai chorar, ok? Que seja um bocadinho mais velha, vai te apontar o dedo, o que quer, ok? Então, claro que não é deixar a criança livre fazer o que ela quer quando ela quer. E justamente, quando nós dividimos o tempo de concentração por doses que estão a ser preenchidas, nós percebemos que em cada uma dessas doses existem dificuldades que a criança está a passar naquele momento. E é isso que nós vamos ajudar a criança a fazer. Então, existem métodos de educação, como o método Waldorf, o método Montessori, o método abordagem Reggio Emilia, o método Piaget, que permitem à criança justamente de forma lúdica, psicomotora, de adquirir certos gestos que ela procura adquirir. Então, nós adultos é que temos que mostrar o caminho, às vezes. Por exemplo, estás numa cozinha com uma criança de 1 ano e tu queres que ela aprenda rapidamente a pegar num copo, então tu vais pegar num copo como ela iria pegar no início, com as duas mãos, devagar. Levantas bem aqui os cotovelos, com esta direita, ok? Se tu fizeres assim, sei lá como, a criança não vai conseguir pegar, aquilo vai cair e vais lhe impedir de fazer mais vezes, não é? Quando ela vai procurar fazer aquele gesto repetitivamente, porque ela está à procura de aperfeiçoar aquele gesto. Então, ela só vai sair daquele gesto quando ela completar o processo que ela está a viver e vai se concentrar no outro gesto, e no outro gesto, e no outro gesto. Então, é como se fosse uma linha do tempo, em que nós vamos passando as etapas, e etapas, e etapas, e etapas, e etapas, até os 12 anos. Ficamos sempre concentrados nessa linha do tempo. Quem é que nos faz sair dessa linha do tempo? O adulto, o ambiente da criança. Diz, não, não vais para aí, não faças isso, não fiques na tua linha do tempo de desenvolvimento, tá bem? E quebra a concentração. Depois, o que é que o adulto faz? Põe a criança à frente da televisão. E ela faz o quê? Bem, ela tem que se concentrar na mesma, em alguma coisa, porque não existe botão stop. Ela vai se concentrar muito tempo na televisão. Só que aquilo depois vai lhe tirar o seu desenvolvimento, claramente. Então, o adulto precisa ter uma interação positiva. O adulto precisa ter uma comunicação eficaz, adaptada à maturidade, à idade da criança, e não com as expectativas que o adulto tem de que é comunicar de forma eficaz. Tem sempre a ver com a criança. E o adulto precisa de ser o suporte, o apoio emocional da criança. Tá bom? Então, isto é importante, muito importante. Claro, a criança está a fazer algo que não pode fazer e está concentrada nisso.
cabe-nos a nós, com o nosso cérebro já totalmente desenvolvido, a nossa psicomotricidade totalmente desenvolvida, dizer quais são os limites às coisas e o porquê. E muitas vezes temos nós o exemplo de mostrar esses limites. Mais vale eu aprender porque outra pessoa fez e errou e está magoada e aleijou-se, do que eu fazer por mim e aleijar-me e magoar-me, ok? Então, isso é muito importante. Agora, nós falamos há pouco da alimentação, falamos do sono, que são as bases primordiais para a concentração. Como é que eu ajudo a minha criança a ficar concentrada no sono, concentrada numa alimentação saudável? Pelo exemplo. Como é que tu fazes se mesmo o exemplo não funciona? Vamos encontrar técnicas e ferramentas que permitem à criança justamente de relaxar e não ficar tensa, estressada, frustrada, porque alguma coisa à volta está a frustrá-la ou a estressá-la. Então, por exemplo, estamos a viver um pico de crescimento, vamos fazer uma massagem à criança. Ah, mas estamos a viver, por exemplo, uma dor de dentes, vamos fazer uma massagem à criança. Ah, mas ela está muito concentrada no mamar. Vamos conversar com ela para o desmame acontecer de forma progressiva. Então, são etapas que nos vão permitir ajudar a criança a desenvolver-se, porque elas estão ali a passar justamente marcos do desenvolvimento que lhes fazem crescer, ok? E passar à fase seguinte, e nós vamos ajudar a criança, não vamos fazer por ela, vamos ajudá-la, não vamos dizer, olha, agora acabou a mama, olha, está aqui comida na boca, agora tens que dormir. Não, vamos ajudá-la a viver esse processo. Como é que tu, adulto, dormes bem? Como é que tu gostarias que tomassem conta de ti para dormir bem? Como é que tu te lembras que foi na tua infância? Ok? Como é que tu adulto comes bem? Obrigam-te a comer aquilo que tu não queres comer, com a cor que tu não queres comer, na hora que tu não queres comer? Será que tu não tens o relógio biológico interno? Foi desregulado? Será que não estás a desregular o relógio biológico interno da criança para preencher expectativas tuas? De que ela tem que comer comigo, tem que comer na hora de comer, tem que se sentar à mesa? E não olhas para o invisível da criança, dizer ela está a precisar de movimento do corpo, então ela vai comer na mesma, mas de pé. Oh, ela está concentrada a fazer algo muito importante para o seu desenvolvimento. Ela não vai comer agora. Será que ela vai deixar de comer na mesma? Não. Será que ela vai só comer só porcaria? Só se tu tiveres porcarias em casa. Ah, estão a ver como é que pode ser simples educar? Muitas vezes nós é que complicamos sem querer. Deixem aqui nos comentários em baixo, tá bom? Se vocês estão a entender, se há alguma coisa que vocês querem que eu aprofunde mais, ok? Porque eu quero passar agora um bocadinho mais para as crianças que têm dificuldades em concentrarem-se, ok? Crianças com dislexia, crianças com hiperatividade, crianças com síndrome de autismo, ok? Ou Asperger. Então, estas crianças, por exemplo, os autistas, eles ficam muito mais tempo concentrados, só que nós não nos apercebemos, porque a concentração deles não nos interessa, simplesmente. Não está dentro da norma, do padrão da sociedade. Mas eles são crianças muito, muito concentradas. Daí a genialidade que eles podem ter quando justamente nós acompanhamos essa concentração. E daí a falta de genialidade e autoviolência, auto-prejudicar-me, gritar, não estar bem, estar desconectado comigo próprio quando nós não acompanhamos esse desenvolvimento da concentração. A criança autista desconcentra-se dela, fica completamente desconectada da realidade, ok? Quando justamente ela precisa de uma focalização diferente, em que não precisa que lhe toquem, não, senão vai desconcentrar. Não posso olhar agora, senão vou me desconcentrar. Só que demora muito mais tempo. Então tu diz, olha para mim, e se tu contares até 20 segundos, tu vais ver que só depois de 20 segundos é que a criança autista vai olhar para ti. Porque para sair daquilo que ela estava a fazer, da concentração, até a nova concentração que tu estás a exigir, demora mais tempo. Ok? As crianças que logo respondem e tudo mais como se fossem seres sociais já, são crianças que justamente não estão a preencher expectativas dos adultos. A criança autista não preenche expectativas nunca do adulto. Repara, ele preenche só as suas próprias expectativas. Ok, agora vamos falar um bocadinho sobre a dislexia. Existem ferramentas para a criança disléxica poder manter-se concentrada, sobretudo a nível escolar. Nós temos que ajudá-la nisso. Nós temos que mostrar as ferramentas. Então, daqui a importância dos pais tornarem-se coaches da criança. Ok? Vamos falar um bocadinho da criança com hiperatividade, TDAH, ou TDAH. Essa criança depende da atividade que ela vai fazer. É um pouco como o autismo, justamente. Ela precisa de atividades sensoriais em que ela vai ficar lá prolongadamente, se calhar só fazer isto, ok? Isso é autista. E vai fazer, e vai ser importante para ele, vai conectar coisas incríveis que não estás a imaginar. Agora a criança com hiperatividade. Tem que cantar ao mesmo tempo, tem que pular ao mesmo tempo, mas precisa fazer aquela atividade na mesma. Se ela não fizer aquela atividade na mesma,
tu vais querer ocupá-la. Ela está sempre energética, só que a energia dela não vai baixar nunca. Porque ela não está a preencher as necessidades do seu desenvolvimento, está a preencher expectativas da sociedade. Então, a concentração, para resumir, da criança tem muito a ver com isso. Expectativas da sociedade, dos adultos, versus desenvolvimento infantil. O que é que está acontecendo no mundo invisível? Expectativas da sociedade, o visível. O que é que eu quero que aquela criança seja? Faz sentido para ti? Eu aguardo o nosso curso, que vai começar brevemente, da parentalidade ativa, em que nós aprofundamos todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Muito obrigada por tudo. Namastê. Beijo no coração!